Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias. No livro de Josué, capítulo 24. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, verso de número 15. Vamos ler o 14 e o 15. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Se, porém, vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos ao Senhor, Pai querido, por cada louvor aqui entoado, Senhor, pela presença do Teu Espírito Santo, porque a presença do Senhor é a razão de tudo aqui neste lugar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por tudo que foi feito, por cada ato já deste culto, Senhor, e que o Senhor possa estar continuando a falar ao Teu povo por meio da Tua palavra nesta noite, Senhor, que eu desapareça e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale conforme a vontade, o querer e o desejo do Senhor nesta noite. Senhor, nós aqui estamos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Deus, nesta noite, neste encontro que o Senhor mesmo marcou. Nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pode estar sentado. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse posicionamento de Josué é algo maravilhoso, né? Muita gente fala que isso é uma promessa. Esse versículo 15 é uma promessa. Não, não é uma promessa. Esse versículo 15 é uma decisão. É um posicionamento em Deus, amém? Onde ele fala, olha só, se vocês, depois de tudo que foi feito, tudo que Deus fez, tudo que Deus mostrou, como Ele é maravilhoso, como Ele é perfeito, todo o caminho, né? A gente vê aqui o Josué já velho, idoso, no final da sua vida, e se a gente for ver ali os capítulos 23 e 24, nós vamos ver Josué dizendo, olha só, vocês mais uma vez estão fracos na fé, mais uma vez vocês não estão posicionados em Deus, mais uma vez vocês estão fraquejando, e ele começa a dizer, desde quando Abraão saiu, quando Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e vai contando toda a história, e passa ali pela escravidão no Egito, e como Deus os tirou ali com mão forte e poderosa, como Deus os guiou no deserto, como era vontade de Deus que aquele povo não andasse 40 anos no deserto, mas pela sua teimosia, pela sua desobediência, aquilo aconteceu, mas mesmo assim Deus foi com eles, Deus foi com a coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, para que eles continuassem caminhando. Eles queriam carne, Deus mandou cordonizes, Deus mandou o maná, Deus tirou água da rocha, e Josué foi rememorando aquele povo de tudo isso que Deus havia feito, no capítulo 23 e 24, e nós desembocamos aqui no capítulo 25, onde ele fala, simplesmente, olha só, se depois de tudo isso que eu contei para vocês, vocês acham ainda que os deuses do Eufrates, além do Eufrates, lá do Egito, são os deuses corretos, se vocês acham que os deuses corretos são os deuses dos amorreus, onde vocês estão habitando, ok, problema de vocês, eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas contudo, posicionamento, decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Marcos falou um negócio interessante aqui, logo no início do culto, ele falou o seguinte, olha só, a família, né? A decisão, nós temos que estar decisão. Hoje a gente está com o Senhor, a gente não está com o Senhor. Você falou isso na oração inicial. Ou você está com o Senhor, ou você não está com o Senhor. É exatamente isso. É isso que o Senhor quer nos mostrar nessa noite.
posicionamento. A gente está num tempo em que precisamos de posicionamento em Deus. E nós temos que ter também noção o que é posicionamento em Deus. Porque muitas vezes a gente acha que uma situação é um posicionamento em Deus, quando na verdade não é. Entende? Vamos lá. A nossa família tem que estar posicionada em Deus. Essa palavra é uma palavra sobre família. O tema dessa mensagem é família aos pés da cruz. Famílias aos pés da cruz. Veja bem, por que famílias? Porque as famílias têm sido atacadas sem trégua. Mas isso acontece há muito tempo, pastor? Sim. Mas antigamente era algo velado, né? Algo disfarçado, algo ali nas entrelinhas. Hoje não. Hoje é algo descarado mesmo. Hoje eles atacam a família, Kátia. Mesmo, eu quero atacar a família mesmo. Eu quero deturpar valores, eu quero fazer isso. Se você for olhar a mídia, é isso que acontece. Se você for olhar filmes, gente, eu gosto muito de ver filme de Natal com meus meninos. E aí o que acontece? Minha esposa, olha aqui que legal o filme na Netflix, chamado Crush de Natal. Crush de Natal. É um romance, amor, lindo. Falei, tá, vamos ver. Começamos a ver, e era um romance homossexual. Aí eu falei, misericórdia, até Natal eles estão deturpando, até filme para criança eles estão fazendo isso. Sabe? Filmes. Hoje eu vi um filme do Liam Neeson. Sabe quem é o Liam Neeson? Aquele cara lá, Busca Explosiva, o cara só filme, né? Tipo Schwarzenegger. Eu falei, pô, esse cara aqui, eu vou ver um filme, viu hoje, Marcos, um filme do Liam Neeson. Vou ver esse filme aqui. Rapaz, começou o filme, o Liam Neeson lá daquele jeito, dando pancada, explode uma coisa e tal, aquilo tem. Quando pensa que não, o cara tinha lá um traficante lá e que tinha uns capanga, e um russão desse tamanho assim, um capanga era um russão grandão, e um outro cara. Daqui a pouquinho ele, nós vamos para Sardenha, eu e você, assim que acabar isso. Aí eu falei, o quê? Aí de repente aquela mão daquele urso, russo, cara com a mão maior do que... Nós vamos para Sardenha. E de repente deram um beijo. Eu falei, não, o que é isso, gente? Misericórdia, não pode mais ver filme nem do Liam Neeson. Eles não, parece que tem que ter, não. Tem que ter alguma coisa homoafetiva no filme para poder ir para frente. Então é descarado, é brincadeira. Eu falei, não, misericórdia. Até tu, Brutus. É brincadeira. Então não está mais. Aí se você for para a política, é a mesma coisa. Trevas e luz, guerra entre trevas e luz. Não estou falando de partido, não estou falando de presidente, ou de A, ou B, ou C. É só você ter um pouco de discernimento espiritual para você entender que há uma guerra entre trevas e luz. No judiciário, mesma coisa. Então não está mais escondido, Eudinei, como era antigamente. Hoje está descarado. Queremos destruir a família, queremos destruir tudo que é pregado há muito tempo como normal. Entendeu? Então, o que acontece? Por isso, Deus requer de mim e de você, os remanescentes de Jacó, posicionamento. A gente não pode ficar calado. A gente não pode deixar para lá. A gente tem que se posicionar em Cristo. Amém. Aleluia. Aleluia. Porque a falta de posicionamento de uma parcela muito grande dos ditos evangélicos está fazendo a família dissolver. O divórcio nunca foi tão normal no meio cristão. Porque tudo é muito normal, está tudo certo, está todo mundo dizendo que é isso. E as pessoas estão caindo nessa armadilha, meu irmão. E as famílias estão se dissolvendo, porque estamos calados, porque muitos cristãos estão calados. E o calar, numa situação atual, é a mesma coisa que você se curvar a Baal. Porque nós estamos literalmente no momento em que você tem que deixar muito claro que eu estou com o Senhor. E o posicionamento do Senhor está todo escrito aqui. Isso aqui não mudou, gente. A palavra de Deus não muda, não mudará e nunca mudou. Então, é isso aqui. O que tem que ser a nossa bússola de vida é isso aqui. Ponto final. Ponto final, não tem outra. Amém? Aleluia. Então, o que Deus requer diante de tantos ataques é: se posicionem, não se curvem, não se vendam.
Posicionem-se, aleluia. Para termos uma família aos pés da cruz, nós temos que se posicionar em Deus, ponto. E hoje eu queria falar, para exemplificar para vocês, acerca de 3 pessoas na palavra de Deus, que em um momento de crise, que nós estamos, amém, vivendo um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento de caos espiritual, moral, físico, em todos os sentidos. No momento de crise, pessoas se posicionaram aos pés da cruz e transformaram a sua história e a história da sua família. E é isso que Deus quer nos mostrar, que quando nós nos posicionamos, independente da situação que o mundo esteja, independente daquilo que eles ditem para mim e para você, quando nós nos posicionamos em Cristo, Ele é fiel e justo para nos fazer vitoriosos em qualquer situação. E a primeira pessoa que eu queria falar é justamente Josué. Aleluia. Como eu falei, Josué, no final da sua vida, depois dele ter se desenvolvido em Deus, porque ele começou ali junto à tenda de Moisés, ele foi o ouvidor de Moisés, ele foi o moço de Moisés, ele foi o soldado, ele foi o espia, ele foi desenvolvendo, ele foi crescendo, e aqui no final da sua vida, ele vai falando, como eu falei no capítulo 23 e 24, se você for ler, você vai ver ele falando de todas as maravilhas, todos os feitos de Deus em favor de Israel. Por quê? Porque o povo, ele estava fraco, frio espiritualmente. A maioria dos cristãos hoje abrem concessões e estão frios espiritualmente. Então, você tem que se posicionar como eu falei, o remanescente de Jacó. Aquele que não se curva, aquele que crê, aquele que continua, aquele que tem como bússola da sua vida, independente de qualquer coisa, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se posiciona nela, toma decisão nela. Aleluia. E aqui no capítulo 15, ele fala justamente, deixa muito claro a sua decisão. Nós estamos no momento de decisão. Aleluia. Então decida-se, se posicionar. O que é se posicionar aos pés da cruz? É você seguir de maneira integral aquilo que Cristo fala. É você abominar tudo aquilo que vai contra os princípios do Senhor. Então veja bem, não é incompatível eu falar, por exemplo, eu estou seguindo a Cristo. E eu chego na minha casa e eu ligo numa novela do Plim Plim. É incompatível. Veja bem, Marcos, você teve a ceia, né? Todo mundo teve a ceia, bacana e tal. Comemos, né? Aquele franguinho, aquele porquinho, aquele negocinho e tal. Todo mundo uns 2 quilos mais gordinho. Né? A comida saudável, né? Mas comemos bem, graças a Deus. E se você comer uma comida estragada, depois que comer a ceia gostosa que você comeu, o que vai acontecer? Vai te dar uma indigestão, né? Você vai jogar tudo para fora. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você vem aqui, você ouve, você se alimenta de um alimento forte, saudável, um alimento que vai te trazer vida e vida em abundância. E quando você chega em casa, você começa a comer uma comida estragada, tudo aquilo que você comeu vai se perder. Você vai jogar para fora. Porque vai te dar uma indigestão. Porque não adianta você comer bem aqui e comer lixo lá fora. Entende? Não adianta a gente comer bem, a gente está comendo bem, mas eu vou lá e como uma comida estragada, como lixo. Vai dar ruim. Tudo o que você comeu vai ser jogado fora. Então, se posicione diante do caos. Sabe? É uma contracultura. O que a cultura está dizendo? A cultura está dizendo que é normal o Lianisson fazer um filme com um beijo homossexual. A cultura está dizendo que é normal essas novelas que tem por aí, as verdades secretas. Né? A cultura está dizendo que é normal
o aborto, é normal isso, é normal aquilo. Meu irmão, seja contra a cultura. Não é normal, porque a palavra de Deus diz que não é normal. Se posicione firmemente em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Porque o posicionamento vai gerar um relacionamento. E um relacionamento cultivado vai gerar intimidade, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente pensa, por que o meu relacionamento com Deus é tão raso? Por que eu tenho 30 anos de evangelho? Eu vou na igreja, então eu não tenho intimidade com Deus. É porque tudo começa com posicionamento. Por que eu não tenho um relacionamento? Porque de repente até hoje eu e você não nos posicionamos como Cristo quer que nós nos posicionemos. Porque a intimidade, o relacionamento e a intimidade começa com um posicionamento primeiro. É necessário se posicionar para se ter um relacionamento e depois intimidade. Desenvolver intimidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué escolheu o Senhor. Diante do caos. Porque Israel estava um caos naquela época. Diante do caos, ele, com a sua família, ele resolveu ficar, entenda, aos pés da cruz. O que é aos pés da cruz? Na maneira como o Senhor queria. Na maneira como Deus queria que ele se posicionasse. Ele se posicionou. É necessário que eu e você, juntamente com as nossas famílias, como remanescentes de Jacó, nos posicionemos aos pés da cruz nessa noite. Aleluia! Tá bom, pastor, mas você falou que tem 3 pessoas. A primeira, Josué, já entendi. E a segunda? A segunda também está no livro de Josué, capítulo 2, do verso 12 ao verso 19. Eu não vou ler, não, para a gente ganhar tempo. Mas a sua Bíblia, se você for ir no capítulo 2, do verso 12 ao 19, vai contar a história de uma mulher chamada Raabe. Quem era essa mulher? E o que ela fez? Essa mulher era uma mulher que era prostituta em Canaã. Era alguém que era desprezado. Era alguém que era mal visto pela sociedade, até mesmo a sociedade pecaminosa de Canaã. Sabe? E aí o que acontece? O que ela fez? Certa feita, quando o povo de Israel foi conquistar a Canaã, Josué mandou uns homens lá. E o pessoal já estava sabendo que o povo ia lá e tal. E aí o que aconteceu? Aquela mulher escondeu os espias. Estou falando de uma maneira rápida. Escondeu aqueles homens para que o rei lá de Canaã não conseguisse alcançá-los, não conseguisse pegá-los. Né? E aí o que acontece? Ela escondeu. Ela falou o seguinte, olha só, se você for ler lá o capítulo 2, verso 12 a 19, ela vai estar dizendo o seguinte, ela vai chegar para aqueles homens e falar, eu já sei, eu entendi que o Deus que está com vocês é o Deus Todo-Poderoso e que ninguém pode suster sobre ele. Eu entendi que os povos estão desmaiando diante de vocês, porque vocês têm um Deus verdadeiro que cuida de vocês, que ganha a guerra de vocês, que vence por vocês. Eu entendi isso, eu sei que vocês vão destruir essa cidade. Mas use de misericórdia para comigo e com a minha família, pela minha atitude diante de vocês. Ou seja, ela se posicionou. Qual o posicionamento dela? Um reconhecimento de que Deus é Deus. Ela era de Canaã. Ela era de Canaã. Um povo que não conhecia Deus. Uma prostituta, uma pessoa que era desprezada em uma terra pecaminosa. Mas ela entendeu e ela se posicionou e ela falou, eu entendi que o Deus de vocês é Deus no céu, na terra e debaixo da terra, e que Ele vence todas as batalhas por vocês. Então, tenha misericórdia. Posicionamento gera reconhecimento e gera misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Misericórdia. E aí aqueles homens falaram o seguinte, olha,
porque você usou, né, você se posicionou. Faz o seguinte, vamos identificar a sua casa. Quando a gente vier, você vai colocar no fio dessa janela que você está descendo a gente aqui, um fio vermelho, um fio de escarlate. E esse vai ser o sinal, e nós vamos poupar a sua casa. Mas deixa dentro da sua casa, todos os seus familiares. E a gente não vai não vai fazer nada contra a sua casa. Mas quem estiver fora da sua casa, esses estão condenados. Interessante, porque uma casa posicionada tem como um fio de escarlate um sinal de Deus. É o fio de escarlate. É o sangue de Jesus sobre mim e sobre a sua vida. É isso que nos diferencia. Sabe, nós estamos no mundo pecaminoso. Nós estamos no mundo que está indo de mal a pior, isso é verdade. Mas quando você se posiciona em Deus, o fio de escarlate é o sinal de Deus na sua casa. E nada de mal acontece na sua casa, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! É o fio de escarlate. Uma família posicionada tem também no fio de escarlate uma garantia. Glória a Deus por isso. Assim como ela tinha, como Raabe tinha a garantia de que a sua família ia ser poupada, no sangue de Cristo, posicionados em Deus, você tem a garantia de que você e a sua casa estão poupados do fogo eterno, porque o fio de escarlate, o sangue de Jesus tem purificado a mim e a você, meu irmão, porque eu e você estamos nos posicionando em Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. E por fim, uma família que se posiciona é completamente transformada. Transformada, meu irmão. Transformada. A vida dessa mulher é um dos maiores exemplos de misericórdia e de transformação e da mudança que Deus pode operar na vida do homem. Essa mulher, olha só como eu falei, ela era uma prostituta numa cidade pagã, numa cidade pecaminosa. Ela era desprezada numa cidade pecaminosa. Sua família tinha um juízo de morte sobre ela, porque se Raabe não se posicionasse, a sua família também ia morrer junto com os demais moradores de Canaã. Sabe? Ela tinha um juízo de morte, mas veja bem, presta atenção, não foi a família de Raabe que se posicionou. Porque às vezes você fica pensando, pastor, eu estou aqui na igreja, mas meu pai está na bebida, minha mãe está nisso, meu irmão está nas drogas e tal. Meu irmão, não foi o pai de Raabe que se posicionou, foi Raabe que se posicionou. Uma pessoa posicionada dentro da casa mudou o destino de toda uma família. Então se posicione você, e seja você a levar o fio de escarlate para a sua família. Seja você a se posicionar e contagie com a presença do Senhor a sua casa e a sua família, e mude o destino da sua casa e da sua família, se posicionando aos pés da cruz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E quem foi Raabe depois disso? Meu irmão, se você for ver lá em Marcos, capítulo 1, verso do 1 ao 5, eu vou até abrir. Mateus, Mateus capítulo 1, verso do 1 ao 5. Vai nos falar sobre a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus. E se você for ver no verso 5, vai estar lá. Salmão gerou a quem? Quem é? Raabe. E Raabe a Boaz. E Boaz a Ruth. E Boaz gerou de Ruth Obed. E Obed gerou a Jessé, que gerou depois Davi. E mais, depois de uma série de, salvo engano, 17 gerações, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa mulher, que era prostituta, sabe, numa cidade pagã, está na genealogia de Jesus, porque ela se posicionou, a sua vida foi transformada, e está aqui o nome dela, para toda a eternidade. Essa mulher será lembrada, não mais como prostituta, mas como alguém que se posicionou e se tornou a raiz do Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Se posicione em Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, a última pessoa que eu quero trazer nessa noite, que se posicionou, foi um homem chamado Jairo. Jairo, está lá em Marcos, capítulo 5, versos 21 até o 38. Mas basicamente, quem era esse homem? Jairo. Jairo, a palavra vai dizer que ele era o chefe, um dos chefes da sinagoga naquela cidade, onde Jesus estava ali. E como um dos principais da sinagoga, ele tinha uma família e uma posição de prestígio social e religioso. Ou seja, a família dele era uma família religiosa, respeitada, mas não era ainda posicionada. Não era ainda posicionada. Porque, embora eles fossem respeitados e religiosos, a palavra vai dizer que Jairo foi até Jesus, porque a família dele, a casa dele estava uma bagunça. Havia morte na sua casa. A sua filha estava doente, a morte. Então, ele viu o seguinte, que aquele prestígio social, aquele prestígio religioso que ele tinha, não podia acabar com o caos que estava no seu lar. Não tinha o poder de acabar com o caos que estava no seu lar. E aí o que aconteceu? Ele se posicionou. A palavra vai dizer que ele se prostrou aos pés, ele se jogou aos pés de Jesus e falou: Jesus, mestre, tem misericórdia, porque a minha filha está à morte, está a ponto de morrer. Vem e põe a sua mão sobre ela. Ele jogou fora, presta atenção, o que seria isso? Aquele homem religioso, o bambambam da sinagoga, ele estava agora se jogando aos pés de Jesus. Ele jogou fora todo o seu prestígio, ele jogou fora toda a sua posição. Ele entendeu que somente Cristo tinha o poder de acabar com o caos na sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o que ele fez? Quais foram as atitudes? Aleluia! Ele colocou a sua fé no lugar certo, aos pés do Senhor Jesus. Ele colocou a sua fé no lugar certo, aos pés do Senhor Jesus. Ele reconheceu em Jesus, não uma autoridade eclesiástica, não uma autoridade religiosa, mas uma autoridade vinda do céu. Ele reconheceu em Jesus algo diferente. Ele entendeu que o alvoroço, a palavra vai dizer que a casa dele estava um alvoroço, uma bagunça, uma confusão. Ele entendeu que nós não devemos ficar alvoroçados, mas colocar a nossa fé aos pés do Senhor. Aos pés do Senhor. Porque o alvoroço, irmão, muitas vezes faz você colocar a sua fé nos lugares errados. Já viu aquela coisa? Ai, deu errado, deu ruim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aí você fica muito assim, como Pedro, né? Impulsivo. Não, tem que resolver, tem que fazer isso. E aí você fica alvoroçado, fica desesperado, e aí põe o pé pelas mãos. E aí você acaba fazendo bobagem. E aí às vezes Deus quer trabalhar na sua vida, e você não deixa, porque você é muito impulsivo, alvoroçado. Jairo se posicionou, Jairo entendeu que o alvoroço é algo que não vem de Deus. O alvoroço não vem do Senhor. O Senhor é um Deus que dá paz, paz, paz em meio ao caos. Aleluia, aleluia. Ele entendeu o seguinte, ele falou: olha, a situação está difícil, a situação está alvoroçada. Ele simplesmente deixou Jesus conduzir a situação. Jesus só falou para ele: me leva até ela. E ele não ficou alvoroçado, desesperado, ele nem reclamou com a mulher do fluxo de sangue que parou Jesus no meio do caminho. Se ele tivesse alvoroçado, ele ia falar: não, mulher, vem, depois você vê com ele aí. Minha filha está morrendo lá, tem 12 anos só. Não, ele foi
e só seguiu ao Senhor pelo caminho, porque a maior necessidade de Jairo era a restauração da sua casa, da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quando há uma agitação humana, somente o Senhor pode aquietar o nosso coração e fazer a paz reinar novamente. E aí, meu irmão, eu te pergunto, como está o seu lar nessa noite? Como está o seu lar hoje, diante desses personagens que eu falei aqui? Como está? Uma coisa eu te falo, hoje é dia de se posicionar em Deus. Hoje, eu e você estamos no vale da decisão. Decida deixar Jesus restabelecer a paz e a vida dentro do seu lar. Deixa Ele conduzir a sua família aos pés da cruz, meu irmão. Aos pés da cruz. Aí você vai pensar, mas pastor, então quando Jairo chegou lá, ele deixou Jesus conduzir a situação, e quando ele chegou lá, a situação estava tranquila, estava de boa, porque ele deixou Jesus conduzir a situação, porque ele se posicionou. Não, pelo contrário. Quando ele chegou lá, quando ele estava para chegar lá, foi um dos seus servos e falou, olha, não incomodes mais o mestre, porque a sua filha morreu. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, a situação estava pior, porque ela não estava mais doente, ela tinha morrido. Está entendendo, meu irmão? A situação estava pior. Sabe o que acontece? Aí vem os seus pseudo-amigos, os seus falsos amigos, e vem falar assim, não incomodes mais o mestre. Não, está tudo perdido mesmo. Está tudo perdido. E aí quando você chega, e a situação está se apertando, Jesus vai falar para você, não temas, crê somente. E vozes vão tentar te calar, e vozes vão tentar fazer você não ouvir a voz do mestre. Eles vão falar, eles vão rir, eles vão falar, não tem jeito. Porque a palavra diz que quando Jesus falou isso, que a menina só dormia e não estava morta, eles riram. Então vozes tentam nos parar diante do caos. Mas diante do caos, esse homem chamado Jairo, ele nos mostrou o que é se posicionar em Deus. Ele não deu ouvido às vozes dos opositores. Ele ouviu a voz do mestre dizer, Jairo, ei, eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você, não temas, não tenha medo, somente creia que o Senhor da vida está com você. Então isso que Jesus está falando comigo e com você nessa noite, somente creia em meio ao caos, se posicione em meio ao caos, mesmo que pareça que esteja tudo perdido, se posicione, não dê ouvidos a vozes estranhas, e mantenha a sua posição em Deus, mantenha a sua fé inabalável, louvado seja o nome do Senhor. Persevere em ouvir a voz do Mestre em meio ao caos. Sabe por quê? Aleluia. Ele permaneceu posicionado aos pés da cruz. Seu posicionamento, o que aconteceu com aquela menina? A sua casa que estava um caos, viveu paz, uma paz que excede todo entendimento. A sua casa, onde havia morte, raiou vida, e vida em abundância, de Jesus na vida daquela menina. A sua casa e a sua família receberam paz e vida, vinda diretamente do trono da graça do Senhor. Deus é maravilhoso. Mais uma vez eu pergunto, como está o seu lar nessa noite? A palavra de Deus nos mostra, por meio de 3 personagens, em 3 situações diferentes, pessoas completamente diferentes, e que pode ter, assim, pode vir ao encontro da minha e da sua vida, das vidas que estão perdidas aí. Veja bem, uma vida era Josué. Josué era um homem que já tinha experiência com Deus. Josué era um homem que já tinha um caminhar grande com o Senhor. E ele se posicionou mais uma vez no final da sua vida.
Talvez você tenha muito tempo de evangelho, e o evangelho de tempos em tempos você tem que se posicionar firmemente em Deus, o tempo inteiro, é todos os dias. Outra vida foi a vida de Raabe. Sabe aquela pessoa que você vê nas drogas hoje? Aquela pessoa que é prostituta hoje, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela hoje? Se ela se posicionar, Deus muda completamente o quadro dessa pessoa, e essa pessoa vai ser uma pessoa que vai salvar vidas e vidas para o reino do Senhor ser glorificado. E a outra pessoa é a vida de Jairo, que parecia que estava tudo bem, uma família com prestígio, uma família religiosa, ia na igreja, domingo, ia estar lá na sinagoga, tranquilo, tudo acontecendo de boa. Mas o lar dele estava um caos, então ele precisava se posicionar em Deus, e foi isso que ele fez. 3 vidas, 3 situações, o mesmo posicionamento, a mesma resposta de Deus, transformação. Meu irmão, Deus é um Deus de posicionamento. Deus é um Deus de posicionados. Então nós temos que nos posicionar. Hoje é dia de se posicionar. Ele nos chama, a mim e a você, meu irmão, para nós nos colocarmos aos pés da cruz. A mim, a você e às nossas famílias. Amém? Amém. Glória a Deus. Decida isso nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não me mexi muito. Glória a Deus. Agradeço a paz do Senhor Jesus a todos.